Olá pessoal, eu sou Márcia Leal. Vamos para mais uma meditação da palavra no dia a dia com Deus? Hoje nós vamos estar meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: O povo que jazia em trevas viu grande luz, e as que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aqueles que viviam totalmente cego no tocante à vida espiritual, cego no tocante à cegueira espiritual, cegos pelo pecado, cegos pela falta de entendimento nos assuntos de Deus, na revelação da vontade de Deus, sem entendimento espiritual. A luz chegou, a luz do Evangelho chegou. Jesus veio para romper com a separação que nós tínhamos com Deus. Jesus veio para romper com a cegueira espiritual. Quando diz em João 8,12, fala o seguinte: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. 2 Coríntios 4,6 fala o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Os nossos olhos foram desvendados, fomos alcançados pela graça, pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus, e a partir daí começamos a compreender as coisas do reino, a compreender a palavra. Nossos corações agora, quebrantados diante desse Deus, contrito, recebendo o ensino, recebendo a porção da palavra que nos traz vida, porque aqui, como nós lemos em João 8, ele é a luz da vida. Andávamos longe, afastados, cegos espiritualmente, mas a partir de Jesus a luz nos foi alcançada. E o que a Bíblia diz sobre os nossos olhos? Para onde devemos olhar? Quando nós observamos em Provérbios 4,25, diz o seguinte: teus olhos olhem direito. Isso quer dizer, olhem para frente. As tuas pálpebras diretamente diante de ti. Isso quer dizer o quê? Olhar fixo no que está adiante. O apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14 diz o quê? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para os que estão adiante, prossigo para o alvo. Olhando adiante, olhando sob a ótica da palavra e sendo direcionado por essa palavra, por essa luz. Quando nós vemos o Salmo 119, 37, fala o seguinte: uma oração: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho e traz vida. Me direciona no teu caminho, Deus. Aqui é uma oração. Que seja essa oração nossa. Senhor, desvia os meus olhos para que eu não veja as coisas que não valem a pena, para que eu não veja somente a vaidade, a futilidade, mas para que eu venha estar com meus olhos fitos em Ti, no caminho que o Senhor quer me direcionar, e é o caminho que eu preciso percorrer. O alvo é Cristo, e junto com Cristo, todas as outras coisas que eu penso, que eu preciso, que eu necessito e muito mais, Ele tem para nós. Eu preciso treinar os meus olhos para poder viver olhando e trazendo gratidão, olhando e trazendo esperança, olhando e trazendo direção. Porque quando a gente vê 1 João 2,16, que vai ali falando, né, o perigo da concupiscência da carne, e aí ele vem dizendo a concupiscência dos olhos. Tudo que os olhos vê, quer, anseia. E aí começa aquela busca de querer o que está no externo. E aí gera o quê? Uma insatisfação, porque nunca vai saciar. Então, o que nós precisamos vencer? A concupiscência dos olhos. Porque aí, fala o quê? Porque a concupiscência dos olhos não procede de Deus, mas procede do mundo.
que atrai, que traz curiosidades, que traz anseios e desejos que são passageiros, mas os nossos olhos precisam almejar, ansiar o que é eterno. Por isso nós precisamos treinar nossos olhos, para que tudo que a gente venha olhar e o que venha entrar seja o que seja luz, gratidão. O que Salmo 25:15 diz? Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. É para isso que os nossos olhos precisam ser treinados. Tirando o foco da concupiscência, tirando o foco da vaidade desse mundo e olhando o quê? Continuamente ao Senhor, que aí o Senhor que vai nos livrar do laço da mentira, do engano, das armadilhas, da vida de insatisfação, da vida de descontentamento, de falta de esperança. E aí, quando a gente olha em Hebreus 12:2, outro conselho para onde nossos olhos têm que estar voltados, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Assim, eu me desembaraço do peso do pecado, que tenazmente me assedia. Diz Hebreus 12:1 e 2, fala assim. E aí o 2 vem falando, como eu vou me livrar do pecado? Como eu vou me livrar dos pesos, dos embaraços desse tempo? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Quando nós vemos a história de Agar, nós vemos ali em Gênesis capítulo 21, Agar com seu filho Ismael, já no episódio que ela já está fora da casa de Abraão, está no deserto, perambulando ali pelo deserto. A Bíblia diz que a água seca. E aí o que acontece? No 15, Gênesis 21:15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, Agar, colocou Ismael lá, afastando-se, foi sentar-se defronte a distante de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. 17 diz, olha que tremendo, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E aí o 19 diz o seguinte, Gênesis 21:19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço e deu de beber. O nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que cumpre as promessas e Ele desvenda os nossos olhos, e Ele abre os nossos olhos, e Ele tira o que está embaçado, que está impedindo a gente olhar espiritualmente falando, olhar a saída, olhar a solução, olhar a provisão. E tudo é por meio da fé. Tudo é por meio da convicção de nós continuarmos confiando e crendo nessa palavra. E o Senhor abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver, para que possamos usufruir, para que possamos viver, para que possamos ser alvos das promessas dele se cumprindo em nossas vidas e no seio das nossas famílias. Finalizando, vamos ler Salmo 141, versículo 8, diz o seguinte, pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Salmo 141, versos 8 e 9 que nós lemos. Pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma.
Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus que o Senhor não nos desampara e que nós possamos estar com os nossos olhos fitos nesse Deus fiel e justo, amoroso. Sobre nós está o amor incondicional do Pai. Amém? Fica na paz do Senhor e que o seu coração almeje mais e mais o conhecimento de Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador.